Estamos ao vivo. Só vou compartilhar aqui enquanto os irmãos chegam. Compartilhar aqui no WhatsApp. Foi chegando, eu já peço para ir comentando aí se está tudo ok, se estão conseguindo ouvir, se estão conseguindo ver aí. Só compartilhando aqui com o pessoal aqui dos irmãos que estão esperando. Compartilhei aqui já. Irmão, só uma paciência aí que eu tenho que fazer tudo ao mesmo tempo. Mas o importante é a palavra de Deus ser propagada. Enquanto isso, estou deixando para vocês aí já um vídeo chamando Tabernáculo. Também é o tempo dos irmãos também, se quiser compartilhar, se quiser mandar para alguém também. Eu vou dar só mais uns 2 minutinhos para o pessoal chegar aqui. Bom? Shalom Ellen, tudo bem? Gabriel. Só um vídeo mesmo para as pessoas já se familiarizarem aí, para quem nunca ouviu falar de tabernáculo, não tem nenhuma imagem na cabeça aí. Estão vendo o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Só mais 1 minuto para a gente poder começar.
Eu ia até deixar o vídeo assim, mas com o som, não tô conseguindo tirar o som, porque eu ia até deixar ele como fundo, mas não tem problema não. Shalom aos irmãos, shalom, boa noite, paz. Hoje estamos aqui mais uma vez, graças a Deus, pela permissão de Deus, para estar compartilhando aqui com os irmãos sobre esse assunto extremamente importante, que é o assunto do tabernáculo. A gente vai estar voltando um pouco, né? Não para repetir, mas para dar uma outra perspectiva daquilo que a gente falou nos primeiros estudos. Para quem está pegando pela primeira vez ou vai pegar pela primeira vez, né? Estiver assistindo agora ou vai assistir depois, tem a oportunidade de ver tanto aqui na página quanto no YouTube lá, Cristo em cada traço da Bíblia, os outros vídeos que foram gravados. Só a primeira aula que foi mesmo presencial, né? Porque a gente não esperava estar fazendo assim. Mas não tem problema, a gente está tentando sempre dar fazer uma repetição daquilo que a gente falou. Então a gente vai tentando ganhar nas outras semanas aquilo que a gente já falou. É um assunto extremamente importante, mas hoje eu queria falar acerca do Deus arquiteto, né? Porque eu não sei vocês, mas quando a gente começa a estudar a palavra de Deus, a gente começa, principalmente na teologia, né, de hoje em dia, a gente começa a focar em Mateus para frente, que é chamado Novo Testamento, e a gente se esquece um pouco de Gênesis em diante, que é o chamado Antigo Testamento. A primeira coisa que a gente vai começar a falar aqui hoje é que pode ser um baque para alguns, mas eu não vou poder falar explicar muito isso, porque não é o nosso foco, mas é preciso a gente falar sobre esse assunto para a gente começar a entender a profundidade daquilo que nós estamos entrando agora, para que ninguém ache que a gente está tirando coisa da nossa cabeça, da minha cabeça, mas que a Bíblia ela responde ela mesma. É isso que a gente precisa colocar isso na nossa cabeça. A Bíblia responde ela mesma. Deus ele é o autor da Bíblia e, como diz a carta de Pedro, a Bíblia, nenhuma profecia das Escrituras provém de interpretação pessoal. Todas elas foram reveladas a homens, mas diretamente do Espírito de Deus, pois se Deus é o autor da Bíblia, somente Ele pode revelar aquilo que Ele falou, aquilo que Ele mandou escrever. E isso já tira aí algumas opiniões. Eu não estou aqui para falar da minha opinião, até porque ninguém sabe tudo, né? Porém, a gente está aqui para deixar a Bíblia explicar ela mesma. O Deus que falou algo em Colossenses, ele estava já profetizando em Êxodo, ou em Gênesis. O próprio Cristo, o nosso próprio Messias, o nosso mestre, ele não tinha ainda o chamado Novo Testamento escrito. E tudo que ele falou, tudo que ele fez foi acerca do chamado Antigo Testamento. Então a gente não pode pegar aquilo ali, rasgar e jogar fora, não, pelo contrário, tudo que o mestre falou está contido no chamado Antigo Testamento, está contido na Torá e nos profetas. O próprio mestre falou que Moisés escreveu a respeito dele. Sabemos que o escritor do livro da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, para quem não sabe, foi Moisés, e Cristo diz que Moisés escreveu a respeito dele. O próprio mestre falou que ele não veio fazer nada dele. Tudo que ele fez, tudo que ele falou, o Pai já fez. Ou seja, ele veio publicar os mistérios que estavam ocultos. Ele veio publicar aquilo que o Pai no passado já demonstrou. Então não existe isso dessa divisão. No livro de Hebreus, eu não vou botar aqui, porque eu não planejava falar isso agora, mas ele diz que só existe um testador. Só existe uma morte, um testador, uma herança. Então não existem 2 testamentos. Eu não vou poder explicar como é que chegou a 2 testamentos. Você fica tranquilo, não precisa você jogar a Bíblia fora por conta disso.
Mas é só para a gente poder abrir a nossa mente em questão isso. As Escrituras é uma escritura só, é um assunto só. Todo o assunto das Escrituras voltam para Cristo, voltam para o Messias. Está aí o nome na nossa página. Cristo em cada traço da Bíblia. Tudo que Moisés falou, que Jeremias falou, que Daniel falou, que Isaías falou, tudo que Paulo falou, tudo que João falou, é sobre o Messias. A conversa de todos os homens, Jó, Noé, Sem, é o Messias. Todos eles de antes esperam o Messias vir, e todos que vieram depois do Messias esperam ele voltar. O assunto da Bíblia é o Filho. O assunto do Pai é o Filho. O Pai, ele abre a boca para falar do Filho. Ele fala, esse é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. O Pai, ele tem prazer de falar do Filho. Se o Pai tem uma pregação para ele pregar, é sobre o Filho. E se o Filho tem uma pregação para ele pregar, é sobre o Pai. E é assim, o Filho dá glória para o Pai dá glória para o Filho. E isso é um mistério tremendo e a gente não pode fugir disso. Estamos numa realidade onde a gente se perde nas interpretações. Muitas pessoas querem estudar Apocalipse e desprezam os assuntos como esse, como os dias anteriores ao dilúvio, como o tabernáculo de Moisés. Só que nós estamos esquecendo que estamos falando de um arquiteto. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Eu vou botar aqui na tela um versículo. Está em Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 10. Ele diz assim: porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, de qual Deus é o arquiteto e construtor. Ele falando aqui sobre o sacerdócio superior, mas eu quero que você foque nisso, o arquiteto e o construtor. Eu vou colocar um outro versículo aqui. Só um minutinho. Que esse aqui também é maravilhoso, esse versículo aqui. Vocês já estão vendo aí na tela. Isaías 46, versículo 10. Ele diz assim: que anuncio o fim desde o princípio e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam ou não aconteceram. Que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Aqui quem está falando, irmão, é o Deus arquiteto. Todo arquiteto, para ele começar a obra, para o construtor, aliás, começar a obra, o arquiteto ele tem que terminar de fazer a obra. Isso é tremendo. Isso quebra toda aquela teoria da predestinação, que diz que gente que já nasceu para ser condenado, gente que já nasceu para ser salvo, porque aqui estamos falando de um arquiteto, irmão. E a predestinação, a própria palavra diz, a própria palavra predestinar, significa criar um destino de antemão. Ele não influencia a minha escolha ou a sua escolha. Pelo contrário, ele criou um destino para cada escolha. Ele diz, se eu escolher o bem, eu terei a vida. Se eu escolher o mal, eu terei a morte. O que ele fez antes, então? Ele me forçou a escolher o bem, a escolher o mal? Não. Ele simplesmente criou um destino antes. E isso daí não é um mérito somente de Deus. O arquiteto ele precisa fazer isso. Se eu vou fazer uma casa, se eu tenho um terreno, o arquiteto ele vai medir, ele vai pegar as medidas, ele vai desenhar a planta, ele vai colocar cada medida exata de cada cômodo da casa. Quando ele terminar a medida exata, a maquete exata, ele vai dar na mão do construtor. E o construtor vai começar a obra. Para que não haja, na hora que o construtor estiver construindo uma sala e ele for construir a cozinha, ele fala assim, não deu espaço para eu construir a cozinha. Mas não vai acontecer isso porque o arquiteto ele já fez a planta
e ele já colocou o espaço perfeito. Então, se o construtor, falando de uma obra mesmo de construção civil, ele fizer de acordo com a planta, não vai ter problema de ele chegar na hora, aqui não sobrou espaço para a cozinha, não. A obra será perfeita. Isso não quer dizer que o arquiteto ele influencia enquanto o construtor estiver na obra. Não, o arquiteto ele simplesmente projetou a obra. Então Deus ele é o arquiteto e o construtor. Eu não posso pegar o Antigo Testamento, como a gente falou, é uma escritura só existe um testador, uma morte, uma herança, e eu jogar aquilo tudo fora. Tem promessas ali, muitas promessas que ainda não se cumpriram. Uma bem clara, que inclusive é para a humanidade em toda, é Gênesis 3,15, que ele diz que a semente da mulher, o Messias prometido na mulher, e pela semente, ele vai vir e vai pisar na cabeça de Satã. Só que ele vai ferir o calcanhar, só que a serpente irá ferir o calcanhar dele. A gente já passou pela primeira parte, mas ainda estamos aguardando o Messias vir e pisar finalmente, de uma vez por todas, na cabeça da serpente. Então a principal promessa da Bíblia ela ainda não se cumpriu. Fora dela, várias outras, ainda em Gênesis, que a gente não pode ignorar. Então nós precisamos tentar esquecer um pouco isso que a gente ouviu, colocou na nossa cabeça, que o Messias começa de Mateus para frente. O povo judeu ele acredita que o Messias começa do Monte Sinai para frente. Só que não, irmãos. O Messias começa antes da fundação do mundo. Aonde? No plano do arquiteto. O Cordeiro se entrega na fundação de tudo, irmão. Isso não é questão de que eu não vou precisar fazer nada, não. Você não sabe. Mas quem sabe é o arquiteto. O arquiteto, ele primeiro terminou lá o Amém em Apocalipse. Quando ele terminou o Amém em Apocalipse, ele falou para Moisés, Moisés, escreve aí, no princípio criou Deus os céus e a terra. Para eu ter o Gênesis 1:1, primeiro o arquiteto tem que terminar de escrever Apocalipse. Então é por isso que as pessoas, muitas hoje, têm várias linhas teológicas na questão de escatologia, porque ela quer frisar somente em Mateus 24, ela quer frisar somente em Apocalipse. Só que o mestre das Escrituras, o autor das Escrituras, ele é muito grande. Não podemos limitar ele para um povo ou para uma época. Ele diz, eu anuncio o fim desde o princípio. Ou seja, em Gênesis 1, versículo 1, ele fala da morte do Messias, da ressurreição do Messias e na volta do Messias e no final de tudo. E ele é maravilhoso por conta disso, irmão. E ele fala, o meu propósito será realizado. Eu farei toda a minha vontade. Ou seja, quando a gente vê uma profecia, por exemplo, no final dos tempos, vocês vão ver falsos profetas. A gente sempre imagina que é Deus ou alguém do passado, alguém daqui, vamos supor, alguém do presente, profetizando para as pessoas o que irá acontecer no futuro. Ou alguém do passado profetizando o que irá acontecer no futuro. Esquece isso não é a profecia, porque a palavra diz que quem profetiza é Deus. O profeta, ele é só a voz. Lembra? Quando chegaram para João Batista e falaram, quem é você? Quem tu pensa que é? Ele fala assim, eu não sou ninguém. Nas minhas palavras, ele fala assim, eu sou só a voz daquele que clama. Quem está clamando não é João Batista. Ele é só a voz daquele que clama. Então, quem profetiza é Deus. O Eterno profetiza desde o princípio e o profeta é só a boca. Então, na verdade, não é alguém do passado profetizando o futuro. Não é alguém do presente profetizando o futuro. Não, irmão. É alguém do futuro que está vendo a obra pronta profetizando para nós. Vai acontecer isso. Para quê? Para que haja uma fé. Os sinais seguem aqueles que creem. Então ele fala isso para que aquelas pessoas que estão esperando creem que ele está falando. Mas não quer dizer que ele está pegando e mexendo os pauzinhos, não, irmão. É porque ele está no futuro, ele já está com a obra pronta, o arquiteto está com a planta pronta, falando assim, vai acontecer isso aqui. E ele avisa para alguém do passado.
Então não tem como não acontecer por conta disso, porque ele já está lá. E é por isso que ele profetiza. Então esse é o Deus arquiteto. Eu estou dando uma introdução, nos primeiros estudos a gente falou um pouco do sentimento dele. E você vai ver que a gente eu vou falar muito isso na questão de a gente vir ler a Bíblia ou vir ver as coisas pelo lado de Deus, não pelo lado limitado do homem. Porque se é ele que está falando, nós precisamos entender o que ele está pensando para poder falar. É óbvio que ele é muito mais ilimitado e é mais infinito do que a gente imagina. Mas fazendo isso com o Espírito Santo, eu creio que vai abrir a mente de cada um de vocês, já está abrindo. Nós vamos deixar de lado muitas teorias que nós pensávamos ser e não é. Um assunto como esse, um assunto como Gênesis, ele é muito importante. Desprezado por muitos, mas é muito importante. Tem assuntos na Bíblia que eu só vou entender se eu entender esse assunto aqui, sobre o tabernáculo. Se eu não entender como é que funciona o acampamento de Israel, como funciona a entrada no tabernáculo, a entrada no santuário, vai ter coisas que Cristo fala que eu vou ficar boiando. Uma delas falamos semana passada, quando ele diz, veio para o que era seu, porém os seus não receberam. A teologia fala que é a mesma coisa que ele está falando, só que em palavras diferentes. Veio para o que era seu, porém os seus não receberam. Só que não. Deus ele não fica repetindo coisa como se ele fosse limitado como nós. A palavra diz que cada traço, a mínima letra do hebraico, ela tem profecias. Então ele não vai jogar a conversa fora. Tudo que deixa eu ver se saiu aqui. Tudo que o mestre, tudo que Deus profetizou, irmão, tudo que ele falou em cada tracinho da palavra tem profecia, não posso ignorar. Não é porque eu não entendi, não é porque a teologia não explicou que não tem resposta. Não, irmão. Aqui a nossa intenção é deixar o Espírito Santo falar para a gente assim, me explica isso, Espírito Santo. Ele fala assim, abre lá no livro de Abacuque e lá está a resposta. Porque a gente ignora muito alguns livros e a gente esquece que ele escondeu os seus mistérios. E a palavra diz que o mistério foi revelado em Cristo. E como eu disse, Cristo falou da Torá. Então eu não posso ignorar a Torá. Eu não posso pegar a Torá e rasgar. Ele não aboliu a lei, ele cumpriu. Então eu estou dando essa introdução dessa parte, porque esse assunto vai ficar um pouco mais estreito para a gente. E a gente precisa voltar a nossa mente para um arquiteto, para um Deus construtor. Eu vou colocar aqui um outro versículo. Deixa eu só achar aqui. Aí na tela, Apocalipse, versículo 21, capítulo 21, aliás, versículo 22, ainda falando do arquiteto, você pode ver aí na tela, e nela, aqui ele já está falando do final de tudo, na Nova Jerusalém, e ele começa, e nela não vi templo, porque o seu templo é o eterno, o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. O que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo que na Nova Jerusalém não vai ter templo. Na Nova Terra, na Nova Céu, na Nova Terra não vai ter templo. Não vai ter tabernáculo. Por quê? Porque o Eterno, o Pai, e o Cordeiro, o Filho, eles são o santuário. Então a gente tem que ampliar nossa mente para a gente não desprezar alguns assuntos da palavra, que ele está dizendo que ele é o santuário. E se ele é o santuário, você acha que isso aqui só está em Apocalipse? Ou isso daqui que ele está falando é desde o princípio? Nós iremos voltar para o propósito principal. O que você acha? O que você acha? Quando ele chama Moisés, ele leva Moisés para o jardim. Quando ele chama Daniel, ele leva Daniel para o jardim. Quando ele chama Paulo, ele leva Paulo para o jardim. O que você acha? Que ele está mandando a gente olhar para lá, ou lá para o princípio, onde ele começou a anunciar o fim. Como eu falei nos outros livros, eu não posso começar um livro do final. Eu não vou entender. Como eu vou entender o dragão de Apocalipse se eu não conseguir entender a serpente de Gênesis? É o mesmo. E tem uma mensagem ligando um ao outro. Então nós precisamos abrir nossa mente para isso. Nós iremos enfatizar isso porque tem muitas pessoas que ainda acham que precisam rasgar o Antigo Testamento. Isso não é verdade. Definitivamente isso não é verdade. E eu coloquei embaixo Atos, capítulo 17, versículo 28, que diz assim: pois nele vivemos,
nos movemos e existimos. Paulo está dando uma pregação em Atenas, quando ele fala que as pessoas estão adorando um Deus desconhecido. Alguns conhecem essa passagem. E ele vai falando que o Deus ele não se limita a imagens, e ele não se limita aos nossos pensamentos, aos nossos símbolos, porque na verdade ele não está na nossa frente. A palavra diz que nós estamos dentro dele. E Paulo diz, nós vivemos nele, nós nos movemos nele e nós existimos nele. Nele quem? No santuário de Deus. Deus é um santuário, irmão. É isso que ele quer que a gente entenda. Só que o Eterno, o Pai, ele eu até destaquei aí, ele é o tabernáculo, ele é o santuário invisível. E o Cordeiro, o Filho, ele é o visível. Ele é aquele que fez o Pai ser mostrado para nós. Se o Pai habita na luz inacessível, ao qual ninguém viu, como diz a palavra, e nem pode ver nem a criação dos homens, nem a criação dos anjos, porque ele habita numa luz inacessível. Porém, o Filho, ele fez o Pai se tornar visível para nós. O próprio discípulo de Cristo pede para o mestre, mestre, mostra-nos o Pai. E Jesus vai falar assim, eu já estou convosco há tanto tempo, e ainda você me pede para ver o Pai? Ele fala, quem vê a mim, vê o Pai, porque o Cordeiro é o santuário visível. Ele desceu na terra. Então isso não é para a gente poder apenas entender em Apocalipse. Eu só entendo isso quando eu olhar para o tabernáculo, quando eu olhar para Gênesis. Então a gente vai voltar um pouco para Gênesis, para poder explicar um pouco de onde a gente parou. Nós paramos, deixa eu voltar aqui. Nós paramos no momento exato, onde Moisés, ele sobe no monte, né? Não é isso? E ele fica 40 dias, e como a gente falou nos outros estudos, Deus ele marcou um encontro com o povo, ele marcou uma festa com o povo, ele tirou o povo do Egito para que fosse celebrada para ele uma festa. E nesses 40 dias do final, a festa seria proclamada, a festa seria celebrada. Porém, nós sabemos que para provar a fé que serve esse tempo do povo, o povo ele levanta um outro Deus, uma outra pessoa no lugar, onde eles não aguentaram esperar os 40 dias e 40 noites de Moisés, onde Moisés estava preparando o santuário, preparando todos os mandamentos para trazer para o povo, preparando a concretização da aliança e a celebração da festa. O povo trai, colocando alguém no lugar do Eterno. Para quem não acompanhou na semana passada, um bezerro de ouro que eles levantaram, a mando do sumo sacerdote Arão. E quando Moisés desce, ele fica irado, quebra as tábuas, a gente parou justamente nessa ira. Então nós iremos falar o que aconteceu nesse contexto, agora de uma perspectiva de Gênesis. A gente não deu muitos detalhes porque nós estávamos mostrando o tempo todo que o desejo de habitar no meio do povo era de Deus e não do povo. É isso que a gente precisa entender. E Deus habitar no meio do povo, irmão, é o Evangelho. Esse é o Evangelho. Deus no meio do povo. Essa é a boa notícia. Deus no meio do povo. Então, para a gente poder frisar bem isso, nós vamos abrir nossa Bíblia. Você vai abrir sua Bíblia, eu vou botar aqui. Quer dizer, eu não separei aqui, mas vamos abrir. Você pode abrir sua Bíblia aí em Gênesis 3, no capítulo 3, versículo 24. Eu vou ver se eu consigo colocar aqui na tela. Gênesis 3, 24. Você vai ver que tudo se encaixa. Aqui, nesse texto que eu vou colocar, deixa eu só ver aqui se tem algum texto aqui para eu poder pegar. Não tem. Vou criar um aqui. Você vai até aproveitando e descansando a tua mente enquanto eu estou escrevendo aqui. Aqui ele vai falar de um acontecimento muito anterior e que refletiu nesses acontecimentos e até na forma em que Deus, aliás, se manifesta,
na terra. Se manifestou lá para o povo de Israel, como a gente viu. Consegui colocar aqui. Só tirando aqui o negócio aqui. Ficou um pouco pequeno aí, mas é só para a gente poder entender. Coloquei na tela aí, ó. Vocês estão conseguindo ver aí? Só vou ajeitar aqui porque ficou... Pronto. E havendo lançado fora um homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Vê se vocês conseguiram já se ligar aí. Aqui, o que está acontecendo aqui? Como a gente falou, a gente já afirmou em alguns estudos atrás, eu vou parar um dia para a gente poder falar disso. Adão, ele era um sumo sacerdote, ele era alguém a qual seria o líder da humanidade, a qual ele levaria a humanidade até Deus. A gente ignora um pouco a língua hebraica, mas a palavra Adão no hebraico, ele é Adam, com M no final. Adam, que vem de Adamar. Adamar é terra. E Adão é aquele que veio da terra, que foi tirado da terra, ou terreno. Só que cada letra do hebraico, ele simboliza um número. E cada letra do hebraico também simboliza um símbolo. E a gente vai ver, eu não vou poder falar isso agora, que de fato o Adão, ele era um sumo sacerdote, ele era um líder, a qual Deus ele plantou um jardim no Éden, não era o jardim do Éden, primeiro ele planta um jardim no Éden. E quando ele planta esse jardim no Éden, ele bota o Adão no jardim. A gente já entendeu, a gente vai entender isso mais para frente para quem ainda nunca ouviu falar sobre isso. O jardim no Éden ele é um santuário e ele foi colocado diante do Éden. A palavra diz em Gênesis, eu vou dar uma resumida aqui, que do Éden fluía um trono e fluía um rio, e esse rio se dividia em 4 partes. E em Apocalipse vai relatar esse mesmo lugar. Só que ao invés de João, ou do autor, né, falando através de João, ao invés de ele chamar de Éden, ele fala que tem um trono. E do trono sai um rio, flui um rio, que se divide em 4 partes. Ou seja, o trono é um lugar e o Éden é outro? Não, é o mesmo lugar. O Éden é o trono. O Santo dos Santos é o trono. O propiciatório, aliás, é o trono. E o jardim ele foi colocado diante do trono, diante da presença de Deus. Ou seja, diferente do que muita gente acredita, o Adão ele não foi colocado dentro da presença de Deus. Ele não foi colocado já lá sentindo cheio do Espírito Santo. Não, irmão. Ele foi colocado diante. Cristo como segundo Adão, ele precisava crescer na graça, no conhecimento e em estatura. Como um segundo Adão, ele precisava fazer isso. Então, o primeiro Adão também precisava crescer na graça, no conhecimento e na estatura. Precisamos entender a Bíblia como um todo, como uma mensagem de um arquiteto, como a gente falou no começo. E eu não vou falar muito sobre isso, tá? Porque a gente não vai ter tempo, senão a gente vai fugir do assunto. Mas eu prometo que eu vou parar um dia para falar somente sobre essa questão do santuário, do jardim ser um santuário. Mas para quem já acredita que o jardim era um lugar onde ele cortava a árvore, onde ele só comia e bebia, onde ele vivia peladinho, ele, Eva e todos os animais, isso está completamente errado. Isso não é isso que as Escrituras dizem. As Escrituras dizem que ele deu o mundo, a terra ao homem. E na terra ele deu nome aos animais. Ele ia dominar, sujeitar, multiplicar, encher a terra. Tudo ele iria fazer na terra. Agora, no santuário, no jardim, não. Se fosse um lugar comum, não tem sentido ele fazer 2 lugares assim. A terra, Adão, você é o governador da terra, você é o líder da terra, dá nome aos animais. Lembrando que ainda Adão está sozinho. Só que quando Deus ele coloca Adão no jardim,
ele fala, Adão, aqui você não... Ele já coloca o mandamento. Ele come livremente de todas as árvores. Presta bem atenção que ele fala, come, não é uma opção simplesmente, ele fala, come livremente de todas as árvores que estão no jardim. Porém, da árvore do conhecimento do bem e do mal não comeis, porque no dia que dela comeis, no dia que dela comer, certamente morrerás. Não é Deus que vai matar o Adão, ele certamente morrerá quando ele comer. O Adão está só, o Adão está como um líder da terra, mas no santuário como um sumo sacerdote. E toda a terra que viria depois dele, seja sua mulher, seus filhos e a descendência, dependeria do Adão entrar no santuário, do Adão se relacionar com Deus, para depois as pessoas todas terem a presença de Deus. Aonde você está falando isso? Está inventando? Não. Olhando para o tabernáculo, que a gente falou nas primeiras aulas, que ele é uma cópia daquilo que já é feito, da cópia do original. Nós entendemos que o Arão entrava todo dia no Santo dos Santos. O Arão tinha hora, dia e um ritual para entrar. Não era de qualquer maneira, não era qualquer pessoa do arraial, somente o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos. E no santo lugar, somente os filhos de Arão poderiam entrar. No átrio poderia trabalhar o sacerdote com os levitas, que são todos eles da família de Levi. Porém, quem nasceu na tribo de Judá, na tribo de Ruben, nas outras tribos de Israel, não poderia entrar jamais no santuário. Então, já começo a questionar por que no ato da queda de Adão tem mais pessoas ali. Tem ele, tem sua mulher e o bezerro de ouro. E tem Satã ali dentro do santuário. A gente vai começar a entender o tamanho da ofensa que Adão cometeu. E para resumir isso, como eu disse que eu não posso falar sobre isso agora, Adão ele é expulso. Se eu sou o pai da minha casa, eu, Johnny, tenho uma mulher, tenho uma filha, se eu caio, a minha casa cai. Porque pela Bíblia nós, cabeça da casa, se eu cair, a casa será atingida. A minha esposa, meu filho. Ah, mas eu tenho um irmão. Não, meu irmão, ele já faz parte, já tem a família dele. Então, quem erra, ele vai ser responsável por quem está abaixo dele. Então, pelo castigo que Adão tem, que maldita é a terra por tua causa, nós entendemos que Adão não é simplesmente um pai de família. Ele não é simplesmente um jardineiro, como a gente imagina. A palavra diz que toda a terra foi amaldiçoada por causa desse homem. Então, nós entendemos que esse homem era o mais importante da terra. Assim como em Cristo, toda terra foi abençoada. Então, entendemos a importância desse segundo Adão. Assim como em Adão todos morrem, em Cristo, o segundo Adão, todos vivem ou todos ressuscitarão. Então, significa que eles têm uma posição diferente de liderança. Eles estão acima da criação humana toda. Se ele cai, todos caem. Enquanto o segundo Adão se ergue, todos se erguem também. Se o Adão, 1000 anos, ele destruiu a terra, ele amaldiçoou a terra, em aproximadamente 1000 anos, ele acabou com a natureza, ele trouxe para a terra espinhos, abrolhos, maldição. Em 1000 anos, Cristo vai mostrar como é ser um Adão perfeito. Em 1000 anos ele vai botar em ordem a natureza, em 1000 anos ele vai colocar em ordem a terra, os homens, a política, tudo, porque ele é o segundo Adão. Então, se o primeiro Adão caiu, todo mundo cai junto. Então, se ele é um jardineiro só, não faz sentido isso. Mas se ele for o sumo sacerdote, a pessoa responsável por levar o povo todo para mais perto de Deus, aí faz sentido, porque quando Adão cai, todos se afastam do eterno. E em Gênesis 3:24, é o que a gente está falando, diz isso. E havendo lançado fora o homem, lançado fora da onde? Do santuário, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e uma espada inflamada que andava ao redor, para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, o acesso que nós tínhamos com Deus. Adão, ele não tinha uma intimidade com Deus. A gente vai ver isso mais para frente também, para quem acha que Deus ele visitava o jardim toda tarde. Não. A palavra diz que naquela tarde, quando a brisa veio repentina, ou na tarde,
A palavra diz que Deus ele visitou Adão para punir Adão, por causa que Adão acabou de pecar. E ele chamou Adão: onde tu estás, Adão? Não era toda tarde, não era uma brincadeira. A palavra diz que Deus habita numa luz inacessível, a qual ninguém viu e ninguém vai ver, nem mesmo os anjos. Então nós temos que diminuir um pouco essa fantasia que nós criamos e entender que Adão era um sumo sacerdote. E quando Adão ele é expulso, essa palavra que ele lançou fora, expulsar, é uma palavra no hebraico que traz a raiz de divórcio. Ele foi divorciado. A gente colocou na semana passada o versículo de Oséias, que diz que a transgressão de Israel é semelhante à transgressão de Adão. Eles quebraram uma aliança, eles estavam com uma aliança. E Adão ele foi divorciado porque ele foi infiel na sua parte da aliança. Então ele não colocou um homem comum, não era um lugar comum. Então Deus não colocou um outro homem ou sua mulher, ou quem quer que seja, no lugar de Adão. Não, Deus ele colocou querubins ao oriente do Éden. E esses querubins, quando a palavra diz pois, querubins, essa palavra pois tem a mesma raiz de tabernáculo, de tenda, ou seja, era uma coisa provisória. Tenda ela significa algo provisório, que eu armo, desarmo e recolho para armar em outro lugar. Na próxima semana eu vou trazer essas palavras do hebraico, mas só para a gente estar fazendo um resumão, essa palavra pois é uma palavra provisória, ou seja, não era a vontade de Deus colocar querubins, mas pela queda do Adão, ele teve que colocar até que se chegasse um novo Adão. Não era qualquer homem que poderia tomar esse lugar do jardim, do santuário, somente um novo Adão. E uma espada inflamada que andava, ou seja, uma espada pegando fogo, que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Aqui, o Eterno, o que Deus quer dizer conosco nessa passagem aqui? Eu vou colocar aqui, vou tirar esse texto. Vou ver se dá para... Pronto, botei aqui um outro texto aqui. Para a gente poder voltar e entender um pouco do que aconteceu no Êxodo, na hora que Deus ele pediu para Moisés preparar o povo, para o povo ouvir a voz dele em cima do monte. Não sei se alguém reparou, se alguém se questionou, que Deus ele se manifestou em meio às trevas. Ele se manifestou em meio a todo aquele pavor de relâmpagos, trovões, todas aquelas nuvens escuras. E foi essa a forma de Deus se manifestar. Essa foi a forma de Deus se manifestar justamente por conta do que aconteceu lá no jardim. Eu vou ler com vocês aqui. Salmos 18 e 10. Diz assim: Ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam sob seus pés. No momento em que ele desce, no momento em que Deus, o Eterno, desce, ele desce em meio às trevas, ele desce em meio às nuvens. Ou seja, o que significa isso? Existem trevas que separam a humanidade de Deus. E essas trevas é justamente a causa da ofensa que o Adão causou dentro do santuário. Adão impediu toda a humanidade de acessar a Deus ou de Deus acessar a humanidade. O Adão não só serve para eu me aproximar de Deus, como o Adão serve para que Deus se aproxime de nós. E aquelas trevas é uma forma de Deus ele desabafar, é uma forma de ele demonstrar que existe algo entre ele e a humanidade. Existe algo que separa ele e separa a humanidade. E por isso que eu falei no começo que esse é o Evangelho. Qual é o meu Evangelho? O Evangelho é Deus no meio do povo. Mais uma vez eu vou repetir esse versículo. A palavra diz que a morte reinou de Adão até Moisés. Não de Adão até Cristo, mas de Adão até Moisés. Por que de Adão até Moisés? Porque em Moisés foi apresentado o Evangelho. E qual é o Evangelho? A palavra Evangelho tem na mais literal, na mais superficial da palavra, significa boas novas ou boa notícia. A boa notícia é que Deus vai habitar no nosso meio. Então, qual é a má notícia?
é que Deus não vai mais habitar no nosso meio. Se a boa notícia é ele no meio do povo, a má notícia é ele longe do povo. Se a boa notícia é ele no meio do povo, a má notícia é ele distante do povo. E ainda existe uma barreira entre ele e o povo. E as trevas, elas simbolizam isso. E Davi vai cantar bem isso quando ele é uma pessoa que é fissurado no tabernáculo. A todo momento você vê Davi querendo olhar para o tabernáculo, querendo ser sacerdote, querendo fazer parte disso, querendo entender cada móvel, cada símbolo daquele tabernáculo. E ele fala, ele rompeu os céus e desceu, nuvens escuras estavam sob seus pés. Davi canta essas trevas, pois existe ainda algo, uma ofensa diante do Eterno, que impede que ele habite no nosso meio. Como eu disse, impede ele, porque é ele que desde o começo tem um desejo de habitar no nosso meio. Então nosso irmão colocou aí, a Torá foi instituída para que a transgressão fosse ressaltada. Para onde abundou a ofensa, superabundou a graça. Ou seja, a Torá, tudo isso que nós estamos falando, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ele veio para exaltar a ofensa, para mostrar para nós que existe uma ofensa que separa o Eterno de nós. E o Davi canta isso, e ele veio com uma intenção de habitar no meio do povo, tremendo, como nós falamos nos outros estudos. Ele veio para casar com o povo e para celebrar uma festa. E essas trevas que aconteceu no pé do monte simbolizavam essa ofensa, simbolizavam o resultado do sentimento dele por toda essa ofensa que fizeram diante dele, porque o jardim foi colocado diante do trono. E eu coloquei um versículo embaixo, que é em Êxodo 19, 17, que vai comprovar isso que a gente está falando. Porque se ele quer habitar no meio do povo, presta bem atenção nisso, é porque ele não habita. E se ele não habita, é porque algo aconteceu que o afastou. Nós lemos em Gênesis 3, 24, você pode ler em casa Gênesis 3 todo. Nós iremos falar isso durante alguns dias, mas foca nisso hoje, mais ou menos que você entendeu do resumo de Adão. Lá, nós fomos destituídos da glória. Lá, nós fomos impedidos de ter qualquer relação com Deus. E o tabernáculo é a boa notícia. O santuário é a boa notícia, porque o santuário traz Deus de volta para o povo. E uma prova disso que ele estava longe, aqui em Êxodo 19, 17, diz assim, aí embaixo. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus e puseram-se ao pé do monte. Aqui o povo não está fora, irmão, porque o povo levantou o bezerro, isso daqui é antes. Antes do povo errar, o povo já estava longe. E o fato de, como a gente acabou de ler, Moisés levou o povo para fora do arraial, diz que Deus estava lá, fora do arraial. Se ele leva o povo para fora do arraial, é porque Deus, nesse momento, estava fora do arraial. Então, o arraial completo, eu vou botar agora aí a imagem para você. Eu ia até a semana que vem, mas eu já consegui pegar essa imagem. Graças a Deus. Deixa eu achar aqui, arraial. Vê se você está conseguindo olhar aí. Essa era a forma do acampamento de Israel, que a gente chama de arraial. Aonde eram separados, isso aqui já é com certeza após o tabernáculo, mas aqui é onde era separado todas as tribos de Israel. Como a gente está vendo, Gade, Simeão, Ruben, Judá, Isacar, Zebulon. Do outro lado, Dan, Aser, Naftali. Lá em cima, Benjamim, Manassés e Efraim. E as 3 famílias no meio, que é a tribo de Levi, dividido em 3 famílias. E no meio, o tabernáculo. Era assim que Deus fazia. Ele primeiro amava o tabernáculo. Eles estavam todo mundo com as suas tendas e eles estavam caminhando no deserto. Até que Deus falava o lugar que eles tinham que armar o tabernáculo. Antes de todos eles, antes da tribo de Dan, antes da tribo de Aser, de Naftali, armar a sua cabaninha, armar a sua tenda da sua família, da sua tribo, primeiro tinha que esperar o ponto de referência, que era o tabernáculo, pois o tabernáculo precisa estar no meio.
Lembra, Moisés, faça um santuário para que eu habite no meio do meu povo. O santuário precisa estar no meio. Então, a partir do momento que eles armavam o tabernáculo, a tribo de Levi armava as suas famílias em volta. E depois as outras tribos tinham a referência para armar as suas barracas, e ali eles ficavam. É engraçado, tem um mistério muito forte aí. Essa imagem aqui é uma imagem de Balaão, profeta. É uma passagem de Balaão que também tem essa mesma ordem, como é que eu posso falar? No mesmo tempo que está acontecendo essa chamada de Israel, o tempo que Balaão está sendo chamado para profetizar contra o povo, né? Não pela vontade de Deus, mas está sendo subornado para profetizar contra, mas eu não vou falar disso agora. Aqui a gente está vendo como é que funciona o arraial de Deus. Sem o tabernáculo no meio, Deus não está no meio do povo. Não importa se o povo está cultuando, não importa se o povo está adorando, não importa se o povo está sentindo arrepio, Deus não está no meio do povo. Deus ele fala a Moisés, arma uma tenda aqui fora, pois eu estou fora do arraial. E se o povo quiser me encontrar, é aqui fora e não dentro, porque o povo é de dura cerviz. E é isso que Deus fala, o povo é de dura cerviz, e o povo ele inflama a ira do Eterno. Então, na verdade, Deus está fora. E aqui também, aproveitando essa imagem, nós vamos ver que, como Cristo disse, ele não veio falar nada. Saiu aí não, né? Ele não veio falar nada dele mesmo. Tudo o que ele veio fazer, o Pai já fez. Ele não fala que algumas coisas que ele fez, o Pai já fez. Não, ele fala que tudo que ele fez, o Pai já fez. Aqui a gente vai ver separado 12 tribos em volta do tabernáculo. Das 12 tribos, Deus separou 3, que é uma tribo, só que ele dividiu essa tribo em 3 famílias, que é a família, né, de Coate, Gerson e Merari. Ele separou 4 famílias, né? Eu falo 3 por causa que a família de Moisés e Arão está à parte. É aquela bem pequenininha aí no meio, não sei se você está conseguindo ver. As 3 famílias que estão em volta do tabernáculo maiores, as 3 famílias, são as famílias de Coate, Gerson e Merari. Tudo da tribo de Levi. E a família pequena aí é Moisés, Arão e seus filhos. Beleza? Que é a família sacerdotal. É aquela pequenininha ali. Então a gente vai ter a ideia de onde Cristo tirou o fato de ele escolher 12 discípulos. Ele inventou, irmão, ou ele está fazendo aquilo que o Pai fez? Ele inventou a escolher 12 discípulos ou ele está fazendo o que o Pai já fez? Será que ele inventou? E dos 12, Cristo escolheu 3. Alguém aí lembra? Pedro, Tiago e João. Ele escolheu 3 que iriam mais perto com ele. Lembra quando no Monte da Transfiguração, ele não leva os discípulos todos. Ele fala que alguns que estão ali, antes que o filho morresse, eles iriam contemplar o reino de Deus descendo. E no outro capítulo, ele leva esses 3 para o Monte da Transfiguração. Ou seja, esses 3 eram diferentes dos outros 12 discípulos, que eram Pedro, Tiago e João. Eles estavam mais próximos do santuário. E Pedro, Tiago e João eram o mais próximos. E deles 3, um deles ainda era mais próximo ainda, que sabemos que é o João, o amado, não porque Deus o amou mais, mas porque ele amou mais a Deus. E ele se colocou como alguém apaixonado pela palavra desde antes, né, que ele era um discípulo de João Batista. E desde que ele começou a seguir o mestre, ele se colocou como alguém apaixonado. E a palavra diz que ele queria recostar o peito, a cabeça no peito de Cristo, como alguém que quer estar perto o tempo todo. Se você for ver, essa arrumação não é acepção de pessoa. Não é que as 3 tribos estavam ali perto, que Deus amou mais do que a tribo de Gade lá embaixo. Não, irmão, se você for lembrar do que a gente falou semana passada, Deus ainda não tinha instituído a tribo de Levi como nação sacerdotal, não. Mas foi quando eles levantaram um bezerro de ouro, Moisés falou assim, quem é do Senhor, vem a mim. Moisés se colocou no meio. A palavra diz que Moisés entrou no meio
deles e perguntou: quem é do Senhor, vem a mim. E só veio a ele a tribo de Levi, é esse desenho que você está vendo. E Moisés ali instituiu Levi como sacerdote, mas porque Levi quis ser do Senhor, mesmo após ter adorado a um bezerro. Então, Deus é óbvio que ele nos escolhe, mas ele nos escolhe mediante a resposta que nós estamos dando para ele. Os discípulos poderiam muito bem, ao ouvir o chamado de Jesus, vem e me segue, não quer seguir, porque Jesus mandou outros seguirem também, inclusive o jovem rico. Ele fala: vende tudo que você tem, dá para os pobres, depois vem e me segue. O jovem rico seguiu? Não. Mas todos os outros foram convidados a seguir, mas os 12 seguiram. Não é uma acepção de pessoas. Na palavra funciona muito bem isso. Não é Deus. Deus ele dá para todos. Ele escolhe pessoas porque as pessoas se demonstraram interesse. É o que ele vai falar. Aquele que tem muito, muito lhe será dado. E aquele que tem pouco, até o pouco que tem, lhe será tirado. Isso ele está falando de interesse. Quando ele começa a contar parábolas, ele fala que as parábolas só serão reveladas àqueles a quem tem os mistérios do reino dos céus. Aqueles a quem foram revelados. E aqueles a quem foram revelados é aqueles que buscam conhecer os mistérios. E a gente vai entender isso, que não é todo mundo que gosta de um assunto como esse, não é todo mundo que quer um assunto. A multidão ela não estava atrás de Cristo para obter os assuntos que ele estava falando. Pelo contrário, era pelos milagres, ela pela multiplicação do pão. Porém, tinha alguns que a partir do momento que de Cristo acabava de contar uma parábola, falava assim: mestre, explica para nós. Mas Pedro, isso não tem nada a ver com a tua vida pessoal. Ele: mestre, explica para nós, porque Pedro quer saber o assunto do mestre. Se o assunto é importante para ele, é importante para quem ama ele também. Então, na verdade, é isso que acontece. Então, não foi à toa que de 12, Cristo escolheu 3. Não foi à toa que dos 3, ele separou um, onde ele estava revelando em uma intimidade maior e revelando ainda os mistérios mais profundos, como ele revelou para João. João foi um discípulo à parte dos outros. A sua morte foi diferente da morte dos outros. Até Pedro tem um certo ciúme e quer saber da morte de João, e Jesus fala assim: não cabe a você o que eu vou fazer com ele. Ele é comigo. O que eu tenho com ele é entre eu e ele. Você não se mete, cuida do que é teu. É mais ou menos um fora que Deus dá em Pedro quando ele quer ter a parte de João, só que João amou o tempo todo. Pedro teve a sua parte, que foi privilegiada também, mas João teve uma parte muito linda. A parte do João foi muito mais profunda do que todos os outros, porque João amou mais. E aqui nessa figura do tabernáculo nós vamos ver: mas se eu não ler a Torá, se eu não entender o chamado Antigo Testamento, Gênesis, ou se eu não entender sobre o tabernáculo, eu não vou entender quando Jesus escolhe 12, eu não vou entender quando dos 12 ele escolhe 3, não vou entender quando dos 3 ele escolhe 1 para estar mais próximo, não vou entender várias situações quando ele se coloca no meio e quando ele compartilha com todo mundo. Uma outra palavra que eu queria compartilhar com vocês, que é uma palavra que está muito clara, né? Sendo falada no nosso meio pela situação que nós estamos vivendo. Após Cristo ter padecido, ter morrido, ele fica 3 dias na morte, como a gente compartilhou aqui. Dentro desses 3 dias, os seus discípulos estão com medo, porque até então os discípulos ainda não estavam conseguindo ter a plenitude do entendimento daquilo que Cristo falava. Cristo falava que iria morrer, porém os discípulos ainda ficavam você não vai morrer, até aquela situação de Pedro. Os discípulos ainda queriam que Cristo lutasse contra Roma, quando os sacerdotes vieram prender eles com a espada, quiseram guerrear. Eles não entenderam ainda a forma de Cristo falar e aquilo que Cristo estava falando. Então porém, mesmo assim, eles tinham a fé de tudo que eles conviveram, de tudo que eles ouviram. Depois que Jesus morre, eles se escondem em uma casa trancada, ou seja, com medo das autoridades de Jerusalém, que estava sob o poder de Roma, e também perseguido pelos sacerdotes, que estavam contra o Messias. E eles estavam trancados, portas trancadas, com medo. Aí a palavra diz que até que Cristo, ele sem auxílio sem passar pela porta, mostrando que ele tinha agora toda a autoridade, todo o poder,
ele se coloca no meio dos seus discípulos, no meio dos 12. Irmão, os 12 discípulos, se você olhar com essa imagem agora que você está vendo no arraial, você imagina o tabernáculo fora, e o tabernáculo estando fora, Deus está fora do arraial. A partir do momento que Deus está fora do arraial, eles estão com medo. É o que eles sentem quando eles veem a manifestação, quando o povo vê Deus se manifestando no monte. Enquanto eles estão do lado de fora, o pavor toma conta. Mas a partir do momento que o tabernáculo toma lugar no meio dos 12, que 12 tribos, há segurança no arraial inteiro, há paz no arraial inteiro. Para que haja paz no arraial inteiro, é preciso que o santuário de Deus seja entronizado no meio dos 12. Isso é maravilhoso, porque eles estavam trancados, porque eles estavam sem o seu santuário. Eles estavam trancados porque eles estavam sem o acesso deles ao Eterno. Então, sem o acesso, sem segurança, se eu não tenho acesso, se eu não tenho santuário, eu não tenho paz. Mas a partir do momento que Cristo ressuscita e ele se coloca no meio, a palavra poderia enfatizar que ele se colocou no canto, ou colocou à direita, ou colocou à esquerda. Não, irmão. Se eu não entender o arraial, eu não entendo o que Cristo fez. Ele se coloca no meio e ele diz assim para os seus discípulos: a paz seja convosco. Em outras palavras, agora o santuário voltou para o meio dos 12. E isso é maravilhoso, irmão, porque o santuário, ele traz a paz para o arraial inteiro. Sem o santuário de Deus no meio, sem paz. Sem o santuário, sem segurança. Com o santuário, Deus conosco. Então, na verdade, o santuário é uma mensagem linda que Deus quer passar, que ele quer habitar no meio do povo. E isso é maravilhoso. Ainda com essa imagem, e mais uma vez, eu vou repetir, não tem como você separar os testamentos. Só existe um testador. De acordo com Hebreus, só existe um testador, um testamento e uma morte e uma herança. E esse testador, ele fala desde o princípio. Ele diz em sua palavra: eu anuncio o fim desde o princípio, como a gente leu em Isaías. Eu anuncio o fim desde o princípio. Ele está falando, não existe um Deus no Antigo Testamento e existe um outro Deus no Novo Testamento. Não. O que vai ter a diferença aí é na ordem sacerdotal. O que vai ter a diferença aí é por meio de quem está sendo interpretado a Torá. Às vezes por meio de anjos e agora pelo meio do próprio Cristo. E nós temos enfatizado isso porque não tem como eu entender vários assuntos que Cristo fez sem entender o tabernáculo. Como eu disse, veio para o que era seu. Não sei se vocês estão conseguindo ver, não vão conseguir ver o mouse. Porém, os seus não receberam. Ele estava falando, veio para o que era o seu, para o que era seu. Quem é? Para o que era seu. A casa de Israel veio para o que era seu. A casa de Israel não recebeu? Recebeu. Inclusive, quando Jesus ele entra em Jerusalém, montado no jumento, a palavra diz que eles clamavam, Hosana, filho de Davi. Significa isso. Salva-nos, por favor, ó filho de Davi. Nós te suplicamos. E eles receberam e eles falaram, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, o que era seu? A casa de Israel. A palavra diz que a porção de Israel, a porção de Deus, é o seu povo. É Jacó, é Israel. Agora, e os seus não receberam? Significa o sacerdócio. Falei na outra semana passada. Porque a partir do momento que Moisés falou, quem é do Senhor, vem a mim. Os levitas vieram, os levitas passaram a ser um povo que estavam mais próximo a Deus. Então ele veio para o que era seu, Israel, casa de Israel. Porém os seus não receberam, casa de Arão. O sacerdócio não recebeu o Messias. Mas como que eu vou entender isso se eu não entendi ainda o tabernáculo? Não tem como entender. Eu vou achar como a teologia acha. Ele está falando a mesma coisa com palavras diferentes, o que não é verdade. E agora a gente vai abrir a Bíblia aí, eu vou colocar na tela.
A hora tá voando aqui, eu nem percebo a hora voar, mas tudo que você está ouvindo aí, que você possa gravar, se você está conseguindo pegar alguma coisa, não está conseguindo pegar algumas coisas eu falei rápido, como sobre Adão. Vamos parar para falar de Adão na hora que chegar para falar de Adão, para a gente poder entender esse santuário no jardim, porque estamos falando de uma cópia. Se tem uma cópia, tem um original, tem um modelo. E falamos do arquiteto que ele está projetando o fim desde o princípio. Não preciso ler Apocalipse para saber da volta. Eu preciso juntar Gênesis com Apocalipse para entender o que está acontecendo em Apocalipse. Como eu dei uns exemplos de algumas situações de Cristo que eu só consigo entender olhando para o arraial, olhando para o tabernáculo. Tem outras milhares, centenas de palavras que eu só vou entender olhando a Torá. Lembrando, Cristo não tinha Novo Testamento. Cristo não tinha o Mateus, Marcos, Lucas, João para ler. Tudo o que ele falou estava escrito na Torá e nos profetas. E aqui nós coloquei um versículo aí na tela, que foi onde a gente parou semana passada, que era foi a hora da traição entre o povo, né, contra Deus, onde Deus estava marcando um encontro com o povo. Na hora exata, o povo levanta uma outra pessoa, levanta um outro Deus e adora no lugar. E Deus ele fica irado. Teve alguns detalhes de Moisés, que eu vou deixar para outros dias, mas eu quero focar nisso daqui. Êxodo 33, versículo 1 ao 5. Se você tiver com a palavra aí, você lê comigo. Lá do versículo lá de cima, na letra pequenininha, lá em cima, lá, ó. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: a tua descendência a darei, e enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, e os amorreus, e os heteus, e os perizeus, e os heveus, e os jebuseus. Glória a Deus, igreja. Talvez a igreja daria glória a Deus para isso. Vamos falar de uma forma mais eloquente para você entender o que Deus está falando. Isso aqui, irmão, é após a traição do povo. Presta bem atenção nisso. Disse mais o Senhor a Moisés: vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: a tua descendência darei, e enviarei um anjo diante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus, os perizeus, e os heveus, os jebuseus. Glória a Deus, igreja? Não. Aqui parece até que Deus está dando a bênção. Agora eles vão entrar na terra prometida. Não é isso que eles querem desde o começo? Deus ele quer habitar no meio do povo, mas o povo só quer entrar na terra prometida. Deus quer entrar no teu coração, irmão. Deus quer fazer morada na tua casa, na tua família. Mas a gente só quer as coisas materiais. A gente só quer o benefício que ele vai trazer para mim. E é isso que ele faz. Não de uma forma que ele está abençoando o povo, mas de uma forma como uma mãe que sabe que o filho quer ir para uma festa toda errada, e a mãe já proibiu, a mãe não quer que ele vá, até que o filho fica enchendo o saco dela, querendo ir, e a mãe fala assim: vai, filho, vai para essa festa, se arruma e se divirta. Você sabe que quando uma mãe fala isso, não é uma mãe que quer que o filho vá, é uma mãe que já, quando o filho ouve isso, o filho fala assim: vixe, então eu nem vou. Porque o fato dessa reação da mãe já diz que ela não quer que ele vá. E só está liberando ele porque ele está enchendo o saco. E às vezes acontece isso na nossa vida. Para que a gente entenda isso. E Deus continua. E ele fala: uma terra que emana leite e mel. Glória a Deus. Não. Porque eu não subirei no meio de ti. Porquanto és povo de dura cerviz. Para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, pranteou-se, e ninguém pôs sobre si os seus atavios. Que é isso, irmão? Nesse momento, o que acontece nesse momento aqui, é que Deus libera o povo para ir. Mas não é essa a vontade de Deus. De que vale, irmão, a terra prometida sem o Messias lá? O que vale a terra que emana leite e mel, sem o eterno no meio. E ele fala: uma terra que emana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti. Irmão, de que vale todo o dinheiro do mundo, se Deus não estiver no nosso meio?
de que vale todos os bancos acolchoados, de que vale todas as estruturas, os prédios, o ar-condicionado, se Deus não habitar no nosso meio. Ele fala: Moisés, vem para fora do arraial, porque eu não estou no meio do arraial. Isso me faz lembrar Cristo, mandando uma carta para a última igreja de Laodiceia, e ele fala: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém for sensível, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. É alguém que não está no meio da igreja. Irmão, a igreja está tendo culto, a igreja está tendo uma manifestação, a igreja está dançando, está em festa. Não era isso que está acontecendo com o povo de Israel? O povo está com vestes de festa. A palavra diz que eles se enfeitaram todo. Eles batucaram, eles fizeram barulho, eles dançaram. Porém, Deus estava fora do arraial. Não quer dizer que haja uma manifestação na igreja. Deus está no meio da igreja. Não é porque Deus está dando uma bênção que Deus está no meio de você ou entronizado na tua vida. Não quer dizer isso, irmão. O fato de recebermos a vitória não significa isso. A gente vai ver homens como Balaão, totalmente preocupado com o dinheiro, pensando no suborno que ele iria ganhar. Deus o toma, o Espírito Santo o toma, mesmo ele condenado por Deus, e ele tem uma das revelações mais bonitas da Bíblia. Todo errado, irmão, todo errado. Jonas pregou sem querer pregar, terminou o seu livro discutindo com Deus, sem entender a graça e sem entender a misericórdia de Deus. Sansão, totalmente egoísta, ele só pensou nas mulheres, só pensou no que ele poderia conquistar. No final de sua vida, onde ele se vê preso, quando ele se vê sem ninguém, sem nada, se vê cego, ele pede assim: Deus, me ajuda, me dá mais uma vez a força para que eu me vingue dos meus inimigos. Ele não pede para que era para honrar a Deus, ele pede aquela força para ele se vingar dos inimigos que estavam caçoando ele, todo mundo por intermédio de si próprio. O próprio Abraão, quando era Abrão ainda, era um gentio, irmão. Todos eles foram alcançados pela graça. O fato de receber a vitória não significa que Deus está no meio do povo. Não significa que Deus está no meio da sua casa. Não, irmão, mais importante do que todo o dinheiro que você possa arrecadar, mais importante do que todo o dinheiro que você possa ter, toda a segurança da sua casa, tudo que você possa conquistar, todos os sonhos que você possa realizar, é a presença dele no meio. E se a presença dele no meio é o Evangelho, é a boa notícia, vamos ler aí na tela? Ainda grande, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. E ouvindo o povo o quê? Esta má notícia. Ou seja, se o Evangelho, se a boa notícia é Deus no meio de nós, Deus no meio do povo, a má notícia é Ele longe, a má notícia é Ele lá. Irmão, eu não quero chegar na Nova Jerusalém se Deus não for o tabernáculo daquele povo, irmão. Eu não quero chegar, irmão, nos meus sonhos, eu não quero realizar nada na minha vida se Deus falar para mim: eu vai, mas eu não vou contigo. Então essa é a mensagem do tabernáculo. A gente está vendo a resposta do povo, e por essa resposta a gente entende a postura do povo. Aí a gente vai ler lá no final, ainda lá embaixo, na letra pequena: porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, se por um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora tira os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. A vontade de Deus era habitar no meio do povo. Ele é como Davi fala. Vou botar aqui na tela o versículo de Davi. Só um minutinho. Só um minutinho que estou achando aqui. Como Davi canta: ele rompeu os céus e desceu. Nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Eles estavam com as trevas. A vontade de Deus era dissipar as trevas. E por meio do seu santuário, por meio da luz do seu santuário, da vida dele, através do santuário, as trevas seriam dissipadas. As trevas na palavra significa morte, não só escuridão.
Se as trevas significa morte, a luz significa vida. Em Gênesis a gente vai ver isso muito claro, que algo aconteceu antes daqui, alguma ofensa aconteceu, que houve trevas no princípio. Deus ele criou no princípio, criou Deus dos céus e a terra. E Jó vai falar que enquanto ele estava criando, os anjos estavam se rendendo júbilo, os anjos estavam dando glória. Então estava tudo perfeito, mas no versículo 2, algo acontece no céu, algo acontece na criação dos anjos. Primeiro ele cria os céus, depois a terra. Então algo acontece nos céus que reflete nas trevas que estava tomando conta da terra. Porque no versículo 1 estava perfeito. No versículo 2 ele fala que a terra estava sem forma e vazia, e as trevas cobriam toda a terra. E se tem trevas é porque algo aconteceu lá nos anjos, lá na criação dos anjos, lá em cima, que fizesse as trevas a dominar agora toda a terra. E qual é a solução de Deus, irmão, para isso? Eu não vou entrar muito em detalhe, mas Isaías diz que Deus ele que cria a terra, ele cria a terra. Ele não cria nada sem forma, ele não cria nada vazio. Então não foi Deus que criou sem forma e vazio, não, algo aconteceu. E diferente do que muitos também dizem, ele não pegou Satã lá de cima e jogou aqui na terra e a terra explodiu. Não, irmão, quando a palavra fala de queda, não é uma queda literal. Isso aí até é bem simples, quando a gente vai falar da queda do irmão. Sei lá, o Johnny caiu no pecado. Você não imagina que eu estou correndo na rua e tem uma pedra chamada pecado e eu chuto a pedra e caio. Não é esse tipo de queda. Você imagina o quê? Que eu falhei, que eu pequei. Então, quando ele fala queda de Satã, você não pode imaginar que é Deus fazendo tudo perfeito e ele pegar um ser e jogar nessa terra tudo perfeito e a terra explodir e ficar tudo vazio, sem forma. Não, irmão. Isso é um cenário espiritual, como o cenário que a gente vê no pé do monte, quando Deus se apresenta para o povo. É um cenário de trevas, é um cenário onde Deus ele fala em Isaías que as trevas é o luto de Deus, que ele fez por causa da queda de Satã, porque ele amava muito Satã. Então essas trevas é a forma que ele desabafa o luto. E quando ele vê as trevas, ele fala, haja luz, e houve luz. E ele separa, ali ele pode separar a luz das trevas. E viu Deus que isso era bom. E foi tarde e manhã do dia 1. O que ele está querendo dizer? Que luz é essa? Você fala, a luz é o sol. Não, irmão. O sol foi criado não. Foi colocado para governar o dia somente no 4º dia da criação. Esse nós estamos falando do primeiro dia ainda. Que ele fala, haja luz, seja a luz, no hebraico, e ele pega essa luz, ele fala assim, e chamou Deus a luz de dia. Quando ele vê aquelas trevas, ele já está profetizando. A morte está imperando, e a solução para isso é a luz. E quem é a luz? O que ele introduziu na terra? Se não é o sol, o que é? A ciência vai falar que é a energia que dá vida ao mundo, amém. Porque João vai falar, fazendo um paralelo. João ele é alguém que fala do princípio o tempo todo. Ele é alguém que estuda o princípio, tanto quando ele fala em Apocalipse, tanto nas suas cartas quanto no Evangelho. E ele começa, como ele praticamente sempre ele começa, no princípio criou Deus céus e a terra, ele vai e escreve, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Ele vai fazendo um paralelo, e agora Gênesis 2 está falando das trevas. E as trevas cobriam toda a terra. Enquanto isso, João está falando. E ele era a luz, que era a vida dos homens. Nele estava a vida, e essa vida era a luz dos homens, que entrando na terra, dissipa todas as trevas. Então, quem era a luz de Gênesis? Quem era aquele que foi profetizado? É aquele, irmão, por qual tudo foi criado, por qual tudo foi escrito, o qual cada traço de cada palavra no hebraico profetiza sobre ele. O Filho. Quando ele introduz o Filho no mundo, há separação entre luz e trevas, entre dia e entre noite. Então, quando Davi está cantando, ele não está de bobeira, irmão. Ele fala, ele rompeu os céus e desceu. A vontade dele é dissipar as trevas. É vir por meio das trevas entre o povo, entre nós, e dissipar as trevas. Foi isso que Cristo fez.
Isso para a gente poder entender o paralelo que a gente está fazendo, que a gente não pode rasgar o Antigo Testamento, que as Escrituras é uma só, que trabalham em prol do Messias. Deus não se limita ao povo judeu, Deus não se limita à igreja, Deus não se limita aos gentios, Deus não se limita aos anjos e Deus não se limita aos mortos. Ele é Deus dos anjos, Deus dos gentios, Deus da igreja, Deus dos judeus, Deus da terra, Deus dos mortos, e Ele só vai ficar feliz quando toda a família dele está reunida. E aonde Ele quer estar? No meio do povo. E isso para a gente poder entender quão maravilhoso Ele é, e Ele está disposto a romper os céus. E por que Ele monta um querubim? A gente vai entender isso nas próximas semanas. Porque toda vez que Deus se manifesta antes de Cristo é por meio de querubim. Lembra quando o sumo sacerdote falhou? Lembra? Em Gênesis 3, vou botar aqui de novo, para quem está começando, chegou agora aí. Eu nem sei onde está isso aqui. Quando o sumo sacerdote falhou, aí, ó, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins a oriente do Éden. Isso significa que os querubins agora estão fazendo o papel que era para Adão fazer. A função de Adão no tabernáculo, no jardim, era lavrar e guardar. Não era jardinagem. Essa palavra lavrar e guardar, no hebraico, são as mesmas palavras que é usado para os sacerdotes. A sua função dentro do santuário. São palavras para santuário. Então não era simplesmente que ele estava fazendo jardinagem ali no jardim, não, irmão, ele estava fazendo uma função sacerdotal. Então, quando ele sai, os querubins entram para guardar e lavrar. Esse guardar não é guardar de se vir alguém eu mato, isso já tem a espada. O guardar significa de zelar. Como Davi fala, guardei a tua palavra no meu coração. Esse guardar, Alex colocou aí, ó, Isaías 9:2, para confirmar o que a gente falou. O povo que andava nas trevas viu uma grande luz. Sobre os que habitavam na terra, da sombra da morte, resplandeceu a luz. Confirmo que João diz que a luz simboliza a vida dos homens. E as trevas simbolizam a morte. Quem está em trevas está morto, não só em escuridão. E aí, falando de Adão, Adão saiu e entrou querubins para guardar e zelar. Esse guardar e zelar é o papel dos levitas, dos santuários. Então, se ele sai, quem está fazendo o papel sacerdotal na humanidade até Cristo chegar? Os anjos, sempre por meio de anjos. Quando Deus vem na sarça, nós vamos falar disso semana que vem, se Deus permitir, é um anjo. Quando Deus vem falar com Caim, é um anjo. Deus, ele habita no mais alto e sublime trono, ele habita numa luz inacessível. João vai falar que quando ele está com o rolo na mão, com o livro da vida, ninguém é capaz de nem sequer ir lá pegar e nem sequer olhar para ele. Porque onde ele habita ninguém pode, até a hora que chega o cordeiro, como se estivesse morto. E ele não só pode olhar, como ele pode tocar, como ele pode pegar, porque ele veio de lá. E isso é maravilhoso. Então, a partir desse momento, os anjos estão no sacerdócio. Para confirmar muitas coisas que a gente afirma aqui, que os anjos estão no sacerdócio por esse período de tempo. A gente não pode achar que não é à toa que Abel e Caim vieram ofertar. A palavra fala, passou um tempo e vieram ofertar. Passou que tempo? Eles vieram num tempo determinado. Eles vieram ofertar no lugar correto, no lugar que tinha que ofertar. Um trouxe a primícias, ou seja, isso que a gente vai ver instituído para o povo de Israel não vem do povo de Israel. Isso vem antes. Você vai ver ali Abraão fazendo sacrifícios e holocaustos. Você vai ver Abraão, Jacó erguendo o altar. Isso são funções sacerdotais. Quem falou isso para eles? Quem falou para Jó que se ele matasse os animais, ele poderia fazer expiação pelos seus amigos, pelos seus filhos? Quem disse para Jó isso? Quem disse? Se não tinha nem a Torá escrita. A Torá foi escrita por Moisés. E Moisés veio depois do dilúvio. Moisés veio, se eu não me engano, 2.500 anos, volta do ano 3.000 depois de Adão. Antes dele tem Abel, tinha Sete, tinha Enoque,
Enos, tinha Sem, Cã, Jafé, tinha Abraão. Todos eles faziam cultos, faziam partes sacerdotais, holocaustos, sacrifícios, mas como se não tinha nada escrito? Quem ensinavam esses homens? Irmãos, existe um sacerdócio que entrou no lugar de Arão, que levantou no lugar de Adão, aliás, e esse sacerdócio usava homens, representando líderes, que nós falamos semana passada sobre a ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque, a qual abençoou Abraão. Se o Abraão é o maior para o povo judeu, se tudo começou em Abraão, para o povo judeu, o Melquisedeque, ele abençoa o Abraão, irmão. Então, tudo isso que eu estou falando é para a gente poder ligar nossa mente para o todo, não desprezar os primeiros ensinos, não desprezar, mesmo antes da Torá ser escrita, mesmo antes de começar a ter as primeiras palavras da Bíblia, já existia uma imagem. Quando Deus cria céu, quando Deus cria terra, quando Deus coloca as aves, tudo isso Deus está passando uma mensagem para nós. Então isso vai servir muito bem a gente fixar nisso, para a gente entender os assuntos de tabernáculo, pois são os assuntos complexos, são assuntos profundos, mas eu preciso entender dessas coisas. Eu creio que tudo que a gente falou aqui hoje já abriu um pouco a nossa mente na questão do Deus arquiteto, na questão dos mistérios que existem em Gênesis, na questão dos mistérios que existem no povo de Israel, a qual Paulo vai falar que foi revelado. Um mistério que estava oculto desde a fundação do mundo foi revelado. E quem é o mistério? Cristo é o mistério. Ou seja, Cristo estava oculto em cada coisa que a gente está lendo aqui. Então a gente vai ficar por aqui, eu vou dar uma pausa aqui. Mais uma vez eu vou botar na tela aí para você ver. Eu queria agradecer a todo mundo que tá vendo, todo mundo que está assistindo, que está compartilhando. Nossa pretensão aqui, a minha pretensão aqui, isso não era nenhum planejamento meu, pois nós somos ainda muito limitados, tem muitos detalhes que nós precisamos ainda falar, tem muitos detalhes que a gente ainda precisa ler, cada dia a gente aprende algo novo. Nós compartilhamos alguns irmãos, mas aprove Deus a gente compartilhar para todos. Então que o Espírito Santo possa estar abrindo a mente de cada um, dando um entendimento. Eu te peço que você comece a pedir a Deus o seu íntimo para que Deus te revele. Não pega as coisas e joga fora, não, irmão. Desde o momento que eu comecei a entender nesse ponto que eu estou entendendo, minha vida mudou. O meu pensamento ali das Escrituras mudou, meu entendimento mudou. Não é um estudo que você vai ter um certificado amanhã, que vai fazer que você seja um teólogo, que vai fazer você se achar superior a alguém, não, irmão. É um estudo que vai fazer você amar o Eterno, vai fazer você se constranger ao ver a forma que Ele age, ao ver a forma que Ele quer agir, que Ele quer fazer, aquilo que Ele quer nos levar, a dimensão que Ele quer nos levar. Se o mistério estava oculto e foi revelado, não é revelado para a eternidade, irmão, é revelado para nós hoje. Nós hoje estamos aqui querendo, como João, encostado no peitinho de Cristo e pedindo para que Ele nos revele a palavra. Queremos saber, não para ganhar uma vitória, porque diferente do povo de Israel, nós não queremos chegar à terra prometida, queremos que Ele habite no nosso meio. E se chegar à terra prometida, amém. Se realizarmos nossos sonhos, amém. Se ganharmos dinheiro, se o auxílio emergencial cair na conta, amém, irmão. Mas o importante, a prioridade é Deus estar no nosso meio. E Ele habita por meio de um santuário. Fiquem com Deus, irmão. Peço que vocês compartilhem e estejam orando conosco. Amém.